Boa tarde a todos, queridos irmãos. Mais uma vez, profundamente agradecidos, iniciamos nosso momento de prece da nossa Casa de Fabiano de Cristo. A nossa reflexão de hoje, dando sequência ao livro da Esperança, do nosso querido Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, é do capítulo 35, cujo título é Eles Antes. E na fala de Jesus, relatada por o evangelista Lucas, capítulo 14, versículo 12, nos diz: quando derdes um festim, não convides teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar, te seja isso recompensado. E abaixo nos traz do capítulo 13º, item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos esclarecendo que, por festins, deveis entender não os repastos propriamente ditos, mas a participação na abundância de que desfrutais. E Emmanuel nos fala: quando derdes um festim, disse Jesus, não convideis para eles os vossos amigos, mas os pobres e os estropiados. De certo que o divino orientador não estabelecia a desistência das relações fraternais, nem o abandono do culto às afinidades do coração. Considerando, porém, a humanidade por família única, induzia-nos a observar os irmãos menos felizes, na categoria de credores principais de nossa atenção, à maneira de enfermos queridos, que esperam no lar a prioridade de assistência por parte daqueles que lhe comungam o mesmo sangue. Nas celebrações da alegria, é inútil convocar os entes amados, de vez que todos eles se encontram automaticamente dentro delas. Recorda o jornadeiro no mundo, sob as algemas de austeras privações, e partilha com eles as vantagens que te felicitam a vida. Se exercer autoridade, é natural te disponhas à sustentação dos companheiros honestos que te apoiam à luta. Antes deles, no entanto, pensa no amparo que deves a todos os que padecem aflição e injustiça. Obtivestes merecimentos sociais elevados pelos títulos de competência que granjeaste a preço de trabalho e de estudo. E com semelhantes valores, é razoável te empenhes no reconforto, a benefício dos que viajam no carro de tuas facilidades terrestres. Antes deles, contudo, atende à cooperação em favor dos que te jazem cansados nas provações sem remédio. Desfrutas extensa possibilidade econômica, na qual é compreensível te devotes a obsequiar os amigos do teu nível doméstico. Antes deles, todavia, socorre os que esmorecem de fadiga e penúria, para quem muitas vezes a felicidade reside num sorriso amistoso ou num prato de pão. Amealhaste conhecimento e nos tesouros culturais que adquiristes, é justo te aprazas nos torneios verbais de salão, enriquecendo o cérebro dos ouvintes que te respiram as normas superiores. Antes deles, porém, divide a luz que te clareia o mundo mental com os irmãos do caminho,
que se debatem ainda na noite da ignorância. Jesus não te pede a deserção dos círculos afetivos. Ele próprio, certa feita, asseverou aos companheiros de apostolado: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o meu Senhor. Chamo-vos amigos, porque vos revelei tudo quanto ouvi de meu Pai. Com os amigos, entretanto, consagrou-se primeiramente a aliviar a carga de todos os sofredores, como a dizer-nos que todos podemos cultivar afeições preciosas que nos alentem as energias. Mas, à frente dos que choram, nos transes de dolorosas necessidades, é preciso adotar a legenda: eles antes. Então, meus irmãos, Emmanuel nos chama à reflexão com esta mensagem sobre a solidariedade. E como percebemos, em toda a sua extensão, Jesus nos exorta a observarmos os irmãos desafortunados, aqueles menos felizes, os que padecem de aflições, de injustiças, os que jazem cansados nas provações sem remédio, também aqueles que se debatem ainda na noite da ignorância, fazendo-nos perceber que a carência destes não é apenas material, mas também intelectual e espiritual. Quando este amigo nos explica que devemos partilhar não somente os repastos, mas também o sorriso, o conhecimento, a luz mental e de tudo aquilo que tivermos em abundância, sem jamais esperarmos nada em troca, porque conforme nos garante o Divino Mestre, a verdadeira recompensa está no reino de Deus. E trazendo tudo isso para a nossa realidade diária, percebemos o quanto nos deparamos lá fora com irmãos desassistidos, antes vítimas da pandemia, hoje vítimas de vendavais, de ciclones, de enchentes, enfim, são muitas as dores. Mas, por outro lado, percebemos também o quanto tem crescido o espírito de solidariedade e de fraternidade, que não são de cunho religioso, mas sim virtudes humanas despertadas pelo sentimento cristão. Essa observação de Jesus, dirigida ao anfitrião, tem a ver com a ética da reciprocidade. Esta deve ser superada pelo amor generoso, que é característico de Deus Pai, o único capaz de retribuir além de toda expectativa. Entre os comensais que aceitaram o convite desse festim, não existem barreiras de origem social, religiosa, ética. Nele encontram-se em condições de igualdade. E Jesus abre novas perspectivas para os marginalizados e lança um desafio para que seus colegas de mesa adotem uma atitude solidária com os pobres e destituídos da sociedade. Então, meus irmãos, que esta mensagem fique nos nossos corações para a nossa reflexão e que as bênçãos desse mestre amigo recaiam sobre todos nós, fortalecendo nosso espírito de compaixão, a fim de que sejamos mais fraternos e caridosos. Que assim seja.